tem uma pauta hoje de 5 itens, tá? Então acredito que não seja uma reunião muito longa. Lembrando, a nossa próxima reunião será dia 15/4, às 18 horas, e vai ser online. Tá? Aí depois a Cris manda as orientações por e-mail. Primeiro item da pauta é a aprovação da ata da 18ª reunião ordinária, que a Cris mandou por e-mail para todo mundo. Alguém tem algum comentário? Posso pôr em votação? Então, aprovação da ata da 18ª reunião em votação. Quem tiver de acordo, permanece como estão. Nós estamos com qual? Está aprovado. Não, tranquilo. Item 2. Informações dos trabalhos das reuniões da Comissão do Plano Diretor e metodologias. Então, nós tivemos, nesse período, né, desde a última reunião até agora, nós tivemos 5 reuniões. As próximas reuniões que nós teremos agora, só retomando, né, a primeira reunião que nós tivemos foi a da formação da comissão, no dia 6 de agosto. No dia 27 de agosto, a gente teve a Secretaria de Habitação e Infraestrutura. No dia 10/9, nós tivemos o CECLIMAS. Dia 24/9, Desenvolvimento Econômico. Dia 8/10, a INDEC. 23/10, a gente teve uma reunião de alinhamento nossa. Dia 12/11 foi a Secretaria de Urbanismo. Dia 26/11 foi a SANASA. E agora a última que nós tivemos foi a Secretaria de Assistência Social. Segurança? Não, teve segurança. Segurança e assistência social. Teve a de segurança e depois de assistência. Foi segurança e depois a de 2026, né? De 2026. Essas foram as sim, 25. esse é o relatório de 2025. Tá. E as próximas agora são dia 25/3, Esporte e Lazer. 22/4, Cultura. 13/5, Saúde. E aí o fechamento no dia 3/6 com a nossa de planejamento, aí fazendo um resumo de todas as reuniões. Tá? Então, na verdade, esse aqui não é um item de votação, mas é um item de comunicação e está aberto. Se alguém tiver alguma opinião, alguma observação em relação às reuniões, estamos à disposição. Eu queria fazer uma observação. Que sim, são todos que estão na comissão, muitos aqui estão na comissão do plano diretor, né, mas não são todos. Que na avaliação que a gente está fazendo das reuniões, é que a gente está tendo uma apresentação para a secretaria do que aconteceu nesses últimos anos, né, mas a gente não está discutindo essas diferentes pautas das diferentes pastas. Né? Então, a gente, no nosso entendimento, a gente tem que trabalhar para construir uma metodologia de discussão dos temas do plano diretor, que são atendentes ao plano diretor, e aí sim ver como é que nós vamos conduzir essa discussão, não só na comissão, mas envolvendo todo o conselho necessariamente. Lembrando que as reuniões que nós estamos fazendo é um monitoramento do que aconteceu até agora. Nós ainda não começamos a trabalhar o daqui para frente. Exato. Então isso a gente acredita que a gente comece a trabalhar a partir de junho. Né? Aí a gente começa segundo semestre. Então a ideia era essa, né? A gente monitorar, fazer mesmo, entender o que aconteceu, o que foi feito, para a gente começar a trabalhar daí no plano mesmo no segundo semestre de 2026. Você pode repetir as datas das próximas, só para eu acertar aqui? 25/3, Esporte e Lazer. Certo. 22/4, Cultura. 13/5, Saúde. 13/5. Isso. E 3/6, fechamento, que é planejamento. Perfeito. Tá bom? Então, em relação ao item 2, mais alguma observação? Não? Item 3, informações referente à 7ª Conferência da Cidade. Né? 7ª para nós, 6ª... saiu o certificado? Chegou agora de pouco. Que legal. Essa é a minha assinatura. Vocês pegaram? Quem foi? Já Eu pegou? ainda não peguei. A gente conseguiu pegar. Quer falar? Eu vou mandar para vocês no grupo o e-mail, porque eu recebi uma mensagem lá do gabinete do secretário Policy mesmo. Aí veio de Brasília falando que está tendo dificuldade para enviar na mala direta. Então ela passou um e-mail para mim, eu vou compartilhar com vocês, para vocês fazerem o pedido. Eles responderam o e-mail para mim do secretário hoje, dizendo que está lá no site do Reduz. Eu entrei, era 5 e pouco, não tem nada lá. Então, aí eu respondi, né, tudo.
E aí eles mandaram para mim, em seguida que eu respondi o e-mail, eles mandaram o certificado do secretário para mim, tá? Aí eu vou colocar lá, assim terminar eu não, vou colocar lá o e-mail para vocês, tá? E aí vocês solicitam. Porque eu mandei a prestação de contas pelo e-mail. E aí eles diziam lá que, chegando a prestação de contas, eles enviariam o certificado, mas até agora não. E nossas propostas passaram? Então, vou falar um pouco sobre a minha visão da conferência, depois eu acho que a Ernestina pode falar um pouco da dela. As propostas, a maioria das propostas de São Paulo foram aprovadas, né? Eu particularmente fiquei numa sala que falava sobre planejamento, então ali eu vi que as propostas foram. Agora, assim, na minha visão, eu achei que foi um evento muito esvaziado, né? Então, assim, eu acho que o pessoal trabalhou muito bem. Eu adorei a parte do trabalho dos grupos, assim, da formatação das propostas, mas eu não senti que o governo federal teve um empenho tão grande, sabe? Assim, desde da cerimônia de abertura, da presença dos representantes ali, eu tive essa sensação e eu percebi que o pessoal que estava ali no meu grupo também ficou. Então a gente não sabe como que essas propostas vão ser tratadas de agora em diante em razão desse esvaziamento. Mas as propostas, a maioria delas, a gente ainda não disponibilizaram, né, o documento final, nós vamos disponibilizar para todo mundo, mas assim, eu achei um trabalho muito legal, muito bem feito, e propostas muito legais mesmo, assim, sabe, envolvendo todo mundo. Ernestina, quer falar um pouquinho sobre a sua visão? Eu concordo no que diz respeito às discussões nos grupos, que a gente, assim, o que tomou mais o nosso tempo foi a discussão em grupo, que é onde a gente ia tirar as propostas. E eu, pelo menos no grupo que eu fiquei, no grupo das ONGs, as propostas que a gente já tinha discutido, tanto no município quanto em São Paulo, assim, grosso modo, foram acolhidas. Né? Quer dizer, mas é aquela coisa de conferência mesmo, né? Assim, é um monte de diretrizes, né? Em que medida essas diretrizes vão, né, se concretizar, a gente sabe que não é sempre que acontece, né? A gente acompanha isso no plano municipal, né? Diretrizes do plano diretor tem maravilhosas, mas nem todas a gente tem na prática, né? Então, assim, tem um conjunto, eu acho que na plenária final, praticamente tudo foi aprovado, muito pouca coisa não foi aprovada, né? Algumas até levantaram destaques por equívocos de interpretação, não era porque a proposta era ruim, porque as pessoas estavam entendendo de forma equivocada. Então, o conjunto de diretrizes eu achei ótimo, de todas as áreas, né? Porque aí no final você tem uma visão do todo mesmo. Mas, esperar, né? Com relação à questão da participação do próprio Ministério, eu também senti falta na discussão dos grupos. Eu não sei se foi uma estratégia de deixar que a sociedade conduzisse, quer dizer, os grupos dentro do grupo, né? Houvesse alguém que conduzisse a reunião, a decisão sobre as propostas, etc. Não sei se foi uma estratégia. Mas realmente você não tinha acompanhamento do Ministério, então você tinha um envolvimento pequeno no Ministério, né? Assim, com exceção dos capos que apareceram lá na abertura e tal, mas assim, no trabalho mesmo, né, o pessoal do Ministério não estava todo envolvido. Né? Aí não sei se é um problema do Ministério, eu sei que na conferência de Meio Ambiente, por exemplo, não foi isso que aconteceu. O Ministério se envolveu e muito, né? Então, assim, não sei se foi... Eu acho que até o atraso na realização da Conferência Nacional é um certo, na minha avaliação, é um certo descaso do Ministério com relação a esse processo, né? Eu acho. Então, por isso mesmo, não se empenhou tanto em estar presente e tal, em botar a equipe técnica do Ministério para participar das discussões. Né? Deixou por conta da sociedade, né? Foi a sociedade civil. Que organizou, e aí a metodologia ficava diferente nos grupos. Né? Conduziu, inclusive, a plenária final. Né? Assim, tinha gente do Ministério conduzindo. Tá? Nos movimentos, então, a CONAN, Sim. Muito ativos. Que bom. Que bom, eu também acho por esse ótimo. lado foi bom, mas sabe como faltou assim, então? Vou dar um exemplo, né? O nosso grupo lá tinha uma metodologia para a gente ver quais eram as propostas, os substitutivos, o que...
E aí a gente foi lendo primeiro todos os substitutivos e depois o que estava acrescentando. E foi rápido. Aí o outro grupo que estava falando de saneamento não tinha essa metodologia, estava muito atrasado. Eles iam sair de lá 11 horas da noite. Aí no intervalo a gente conversando, falou, nossa, a metodologia de vocês é legal, vamos adotar aqui. Então não tinha, cada um estava... Isso que eu falei, nossa... E aí acaba que o resultado final, cada grupo teve um resultado dito até por causa da metodologia, né? Então, e eu tive esse mesmo sentimento, que faltou mesmo uma ingerência do Ministério ali para dar uma conduzida. Embora as pessoas sabe? que estivessem conduzindo eram membros do Conselho da cidade, né? Mas não membros do governo. Era a sociedade civil do Sociedade Conselho civil. Nacional. Exato. E a tocou gente a conselho. pegou uma cadeira lá ou não? Conseguiram. São Paulo Conseguimos acho que uma tem cadeira no 3, Conselho Nacional. acho que ficaram com 3 cadeiras. Maravilha, gente. Então, Acho que foi uma do movimento social que tem um representante de São Paulo, uma dos municípios e uma do estado. perfeito. Quem é o Estado, será? Eu acho que é o Polis. Pode ser. Foram 3 que a gente ficou Nas no ONGs Conselho também Nacional. a gente pegou as tradicionais, que É. tem expressão CNP. nacional, que é polis, que é fase, são as... E tem que ser um momento de reconstrução do conselho, então é necessário que tenha um pessoal experiente, até Claro. tentar, né, formar uma chapa nova, totalmente nova, que a gente não votou, porque achou que não é o momento para isso, né, de renovar. Porque esse pessoal que já está há mais tempo tem que reconstruir o conselho. É né? verdade. Interessante. Muito bom. E aí tudo que a gente for tendo de material a gente vai divulgando. Então, como é que ficou o conselho, como que ficaram as propostas, vocês devem estar agora consolidando isso e a gente distribui para todo mundo. Então, o item 3 também é um item de informação. Aí o item 4 foi incluído na pauta a pedido da Darlene, mas acho que ela teve um imprevisto e precisou viajar, mas aí eu acho que a Ernestina vai passar, que é uma proposta de metodologia e funcionamento do Concidade para 2026, Do é isso? conselho, Pois que a gente tem discutido muito, a gente tem um grupinho de sociedade civil, né? Tem discutido muito a questão, a gente acha assim, que as reuniões do Concidade estão frágeis do ponto de vista de discussão mesmo dos problemas, né? Então a ideia é que a gente construa pautas que tragam problemas da cidade, problemas que estão acontecendo, sei lá, estão trabalhando agora a questão do centro, vamos dizer. Vamos trazer essa questão para a cidade, vamos discutir no conselho, né? E assim diversas outras coisas que estão acontecendo pela cidade. Tem N problemas e N coisas boas acontecendo e que a gente precisa estar discutindo. Então a ideia que a Darlene pensou é da gente trabalhar no sentido de construir a pauta junto com a secretaria, né? E trazer temas que tenham relação com essa pauta, né? Para a discussão, se necessário, até chamar pessoas especialistas para conversarem com a gente e tal. Então, trabalhar nesse sentido para ver se dinamiza um pouco mais o Concidade. A outra questão que nos preocupa é essa da comissão do plano diretor, que a gente acha que a comissão discute sim uma metodologia, né, mas essa metodologia vai ter que ser submetida ao conselho. Então seria bom que o conselho como um todo já começasse a pensar como é que a discussão do plano diretor pode se dar, né? Que a gente traga sugestões, traz reuniões de conselho para a gente fechar uma metodologia para a comissão do plano diretor e encaminhar. A comissão, ela trabalha, ela não é ela quem decide é o conselho. Isso, eu acho que em relação ao plano diretor é isso, a ideia é essa mesmo, né? A gente está nesses trabalhos aí, nós da Secretaria de Planejamento vamos fazer uma consolidação e aí eu acho que a ideia é essa, a gente dali em diante definir essa metodologia para a gente começar mesmo a trabalhar no plano novo, né? E em relação às pautas aqui no Conselho, é aberto, que vocês pediram para incluir esse item, fiquem à vontade, tentem incluir o quanto antes possível. Então, por exemplo, quer falar sobre o centro? Para a gente se preparar. Aí a gente se prepara, traz, dependendo do que é o centro como um todo, aí precisaria trazer todas as secretarias. Não, vamos falar aí efetivamente sobre morador de rua. Sobre um tema Vamos específico. falar sobre retrofit. Aí a gente consegue trazer quem está tratando isso aqui dentro da prefeitura. Tá? Então, a pauta é aberta. Eventualmente traz algum outro especialista para Poder, complementar. eu acho ótimo, eu acho muito legal a gente fazer isso. Então, a pauta é aberta, manda e-mail, Cris, por favor, incluir o item. Quanto antes vocês pedirem, a gente consegue se preparar
né, melhor e trazer A sugestão da Darlene era que a gente formasse um GT especificamente para discutir essa questão de pauta. Eu acho que são coisas que A gente tá já formando fez GT isso no também. Condema e não ele está funciona. formando GT, não dá. Então eu acho assim, que o próprio conselho tem que estar em contato sempre, mandando as coisas para você, sei lá, e você No grupo, disseminando. né? No Lá que a grupo. gente consegue falar. Para as todo pessoas junto. sugerirem, não é só um grupo que vai sugerir, que o conselho como um todo esteja sugerindo pautas e pessoas para discutirem essas pautas, etc. Né? Para a gente dinamizar um pouco o conselho, ser um conselho mais ligado com o que está acontecendo no dia a dia da cidade. Não, eu acho ótimo, embora assim, na minha visão é um conselho que a gente vai ter muito trabalho por causa do plano diretor, então não sei se a gente vai ter tempo de trazer tantas pautas, mas esses assuntos vão ser discutidos dentro da pauta, né, de cada um desses itens, e aí a gente vai conciliar, né? Depois que a gente definir a metodologia, a gente vai conciliar e vai tratando esses pontos. Mas é isso, acho que assim, tendo uma ideia, tendo um tema, alguma coisa que vocês acham importante, pode pedir para incluir, a gente inclui na pauta. Às vezes tem até um tema específico de uma região, de algum problema sério que está acontecendo com uma região, né? Um exemplo lá, o que aconteceu lá na Miguel Melhado, né? Era uma questão que devia ter sido trazida pelo Concidade discutir, ver como é que podia ajudar, como é que podia contribuir, etc. Né? Então é importante que essas questões sejam trazidas para o Conselho. Eu tenho, talvez, uma sugestão de pauta, porque tem esse projeto que está fazendo o terceiro seminário, que é uma iniciativa do Iguatemi, que é uma organização. E é um projeto polêmico, e eu acho que o Conselho, que vai ter para esse dia 14 agora, tem um outro seminário que eles fazem aberto e tal, talvez seja interessante discutir, porque é um projeto enorme, tem um impacto grande. A FEAC está cedendo terreno, o Iguatemi está investindo na construção de um bairro enorme, e é polêmico ambientalmente, do ponto de vista também de investimento, seria uma coisa interessante da gente tapar. Então talvez fosse o caso de quem puder ir nesse dia 14, que eu passo para a Cris. Aonde vai ser? Mas Em geral é no auditório do Iguatemi. É o evento do INSPER lá? É o evento do INSPER. A primeira vez eles me convidaram para estar numa mesa. Eu fui olhando. Daí pediram outro professor da PUC, que nós sugestamos, e agora vai ter uma outra edição. Estamos pesquisando. Eu acho um tema bem polêmico. Mas é aberto ou é fechado? Geralmente É aquelas coisas Não, ficam é fechadas. assim, na verdade são 3 Audiência dias. aberta, Se mas for só igual isso. os outros anos, são 3 dias de evento. Primeiro, acho que foram 3. Teve um que foi a visita, mas depois... Isso. INSPER, o que é isso? O ISPER é o Instituto de São Paulo, uma faculdade que tem em São Paulo. E ele, como é que chama esse 14 de evento? abril vai ser. Como é que chama? Tá na ponta da língua. É. Arque Não. Futuro. O INSPER? É alguma coisa do futuro. Arque É Futuro. o Arque Futuro. Esse é o seminário. Arque Futuro. É o O seminário. seminário é dia É 14, um das seminário. 8 às 18, um dia só. Esse ano, pelo que eu tô vendo Então, aqui. mas só que aí depois eles têm umas rodadas de conversa, que foi a que você foi Eu fui até. nas É. duas. Que foi lá no... Aí tem um, esse é Não sei se fechado, vai que é um ter. tal do workshop. Esse é fechado. Isso, fechado. Mas o dia 14 é aberto, É hein? bem aberto. Porque esse é o tal do workshop, É sábado. Consegue gravar? 14 de abril. Você falou, mas isso está acontecendo. Ah, achando estranho, eu não ter recebido Eu acho que é um convite. Não, 14 de abril. Eu recebi um e-mail. 14 de Você abril. recebeu um e-mail? E recebi um e-mail do Arque Futuro, porque como eu já participei de outros, a gente faz aquele cadastrinho básico. E eles me mandaram aqui. Você pode mandar pra mim? É super interessante mesmo. Passa no grupo, porque aí Vou informa passar. todos. Eu vou passar para a Cris. Eu mando pra vocês pelo grupo. Mas aí eu eles- acho que tá. a gente, dentro de quem possa ver, para depois, eventualmente, se vocês acharem prudente, a gente botar em pauta, depois de ouvir. Mas eles vão discutir agora, já está fazendo. Pois é. Essa É que- Não Aquela- vai adiantar aquela- ninguém falar nada contra. O que a Não, é pauta... contra a favor, mas a gente tem que saber. o que É tá um monstro. Ô, Tereza, na verdade, a preocupação, que foi até um assunto que acho que você que levou até aquele dia, era a integração desse empreendimento com a comunidade local que já existe lá. Né? Não foi isso?
E inclusive o uso de empreendimentos sociais que não tinha no projeto. Foi muito legal, Paulo. Que é o Mas fim último da FEAP. E- Então ficou meio estranho. Se você era um sujeito de PDI, você só trabalhou com a comunidade, só que a comunidade laboral do SAP, outras que estão com uma ameaça de remoção. Não mesmo. E eles Alimentando querem, como área de risco. não, e querem ainda colocar na área do Do Banescamp. Banescamp. E aí eles vão vir aí conversar. Na área do quê? Do Banescamp. Isso está um O fuado. Banescamp é o Aquele clube clube do Banespa que era do tem- Banespa. Piscina que tem ali. Ah, mas querem fazer o que ali? Eles querem fazer empreendimento de interesse social para que essas famílias que estão em área de risco. Não cabe. Calma. Tem muito mais gente ali do que. Não. É, Não, o meu irmão não. morou ali na frente. Eu já vi esse terreno de cima. Ali no prédio, no Banescamp, cabe 400 unidades, de acordo com o levantamento que eles fizeram. Cara, e a área de risco ali. Assim, se 50 pra pular em cima da cama, é, acho que cabe, 50 Mas e né? as poucos. áreas públicas que eles têm Não é tão lá. pequeno. Ou então aquelas Não é tão unidades grande. que todo empreendimento Pode ser que seja prédio. É uma ilha da Pode ser cultura. prédio. Não querem pôr lá dentro. Prédio. Tem um entorno que ficar atento. Mas assim, Ou seja, gente, eu moro ali na vocês frente, estão eu olhava pensando, mas tem um monte de Já unidade. entrou na Não, eu acho que E eles querem tirar todo mundo para fazer mais prédio? Não, Pro Iguatemi? não. Querem fazer o quê no buraco Ali do tem uma chão? avenida que passa e tem moradores que hoje residem em uma área de risco, de alagamento, de tudo. Eles querem tirar esses moradores da área de risco, mas deixarem eles ali na região. Mas é controversa também essa coisa da área de risco, porque tem formas de não ser de risco e não ter que estar aparentados lá, enfim, é um fuado. Quando a gente É um fez a fuado. Vila Olímpia, todo mundo que estava em área de risco no São João e lá, a gente, não, especificamente naquela favela, quem estava em área de risco naquele lugar foi removido para a já Vila naquela Olímpia. época. Então, essas mitigações de área de risco, elas já foram resolvidas lá atrás. Não houve um adensamento de unidades nessa favela de lá até então. Então, essas áreas de risco, elas estão agora, continua sendo uma ocupação porque ninguém recebeu título, né? Não houve o final da regularização. Mas, um reassentamento que seria ali, é isso que estão propondo, então, eu acho que essa conversa vai ser feita assim, eles estão com reunião marcada no gabinete do prefeito para vir conversar sobre isso. Mas o Banescamp não é uma área que está disponível para fazer isso. Eu acho que o Banescamp vai continuar sendo da sociedade que está ocupando o Banescamp, inclusive essa área serve como uma área de lazer para essa própria comunidade. Mas ele era pública onde está o Não, Banescamp? você está Não, enganada, tá- Valquíria. O Banescamp está querendo vender essa área para um terceiro. Eita. E ele já veio aqui Então, o que fazer estava um prédio. com isso era Era uma os sindicatos construtora. municipais. Eu não sei, eu sei que é uma construtora que veio aqui até a reunião, foi lá no gabinete do Vandão, e aí a gente falou, não pode, essa área é clube. Essa área foi destinada ao clube. Então, Ela poderia, não para um privado qualquer, ela poderia ser designada para ser um interesse de um empreendimento de interesse social para abrigar essas famílias que estão em área de risco, que estão ocupando a APP Mas por que, que o clube não pode vender se é particular? Porque ele é uma área da prefeitura, Ah, era da prefeitura. foi doada para ser Agora um eu clube. entendi. Eu não agora posso. entendi. Aí, a partir do momento que ele deixa de ser clube, ele volta para ser para a prefeitura. Volta para a prefeitura. E não o dono do clube. Não, agora eu entendi. Eu negociar. achei que era do clube a área. Não. E ali vai abrir uma rua na frente, não vai? Ali tem uma diretriz que passa e aí tem os moradores que estão numa área de APP, que é a área de risco. Eles fizeram o cadastramento, a Secretaria de Habitação fez o cadastramento. E aí, para evitar um bassole, né, que é pegar gente de área de risco da cidade e levar para um lugar que não tem nada a ver onde eles estão ali próximo, a ideia era tentar colocar ali. Então vai ter essa reunião, que a ideia é essa. Mas o Banescamp já desmobilizou, ele já estava vendendo a área para um terceiro. mas essa Como é que ele não olha, pode já vender? tentaram Não vender pode, várias nós não vezes o deixamos. Banescamp. Já tentaram vender anteriormente umas 3 vezes o Banescamp e chega na hora da conclusão do negócio, isso nunca deu certo. Porque a Então, prefeitura não provavelmente, deixa. seria uma tentativa em glória agora, Mas novamente. tentar, estava tudo pronto, Ah, já até tentar, projeto. né? As E pessoas aí tentam. nós não deixamos. E aí falou, já que vocês não querem mesmo, vocês querem vender, estão insistindo, então faz o seguinte, devolve ela para a prefeitura e a prefeitura faz um empreendimento de interesse social lá para abrigar essas famílias que estão ali na região. Então acho que a reunião vai ser nesse sentido, ver se a gente consegue. E aí, o lugar que eles estão morando hoje vai virar a área de lazer daquela comunidade. A área de lazer, porque a área de APP, a área verde, não vai virar nada, não tem empreendimento. A área é pública. Não, para as pessoas. É área pública. Se houver Ali vai Vai até a ganhar. Hípica, não. Ali sim. Não, houver do outro um lado. assentamento. Aquela que não tem é perto da Brandina, Hípica é outra. Vai Brandina. Ah, A do Sapo é que vai para o Flamboyant.
Sabe aquela estação de energia? Segue aquela rua ali que fizeram uma rua e parou, segue aquela rua reta, você chega na favela Buraco do Sapo. Não vai. É, do lado da Ípica. Não, Não. do lado do Flamboyant. Outro lado. Pro outro Do lado lado. do Flamboyant. Sai José do Bonifácio. shopping. É, José Bonifácio. tá, Sabe tá. aquela igrejinha de pé? Tá. Não vai. A Brandina está super bem resolvido ali, sabe? Não tem nenhum problema de área de risco. E os cobertos? Não vai, então. É antigo. Buraco do o Sapo, eu não sei assentamento direito lá. onde é. É muito antigo. Só sei O buraco que do sapo, né? Não buraco sapo. Dom Bosco. eu já ouvi falar bastante, mas eu achei que era a mesma coisa. São João. Muito bem, é só... Mas é um tema legal. A única coisa que a gente precisa só tomar um cuidado, às vezes, é para um conselho não sobrepor assuntos de outro conselho. Tá? Problema ambiental. A gente tem o CONEM. Assunto, a gente tem o CMDU. Então, é só a gente tomar esse cuidado. Eu não vejo problema da gente trazer pontos pontuais e a gente pode conversar, discutir, mas é Eu não vejo impedimento nenhum, mas a gente porque não tem como separar. A ocupação do território é um problema ambiental. E a gente trabalha com a ocupação do território. Então, E com desenvolvimento ali também. Não, mas é só esse cuidado, né? Da gente, Mas eventualmente... mas podemos trazer os sim, passar por cima que às vezes assim, sai uma moção daqui, mas eu não problema ambiental, não, aí eu condeno. Então é mais nesse sentido. Mais alguma contribuição em relação a essa? Nós temos uma pessoa que Nesse momento. Sim. Então é nesse sentido que Não entendi. Eu estava fazendo essa fusão dos dois. Mas sempre há fala. Não, assim, não vejo problema a gente rediscutir, mas eu falo mais para Entendo. manter as competências, de não invadir a competência de outro conselho, mas não tem problema. Em relação a esse item, metodologia e funcionamento com a cidade, mais alguma sugestão? Não? Então também não precisamos votar. Então foi só um item pedido para incluir na pauta, a gente entendeu e a gente vai trabalhando. E aí o último item da pauta, palavra aberta, aí fiquem à vontade. Posso fazer uma? Por favor. Olha, embora os assuntos dos conselhos sejam separados, mas tem hora que bola tudo. E a gente está passando por um momento agora muito especial, porque a gente está com a Conferência de Cultura acontecendo. Desde a última Conferência de Cultura e desde o último plano diretor, a cultura não conseguiu estabelecer os planos urbanísticos que ela precisava fazer, que é em relação às zonas especiais de interesse cultural, de interesse turístico, de interesse diversos, mas tudo relacionado à cultura. E agora a gente está fazendo a revisão do plano, dia 20, 21 e 22, com um conselho que também tem uma crise de identidade, porque eles não conseguem discutir, porque eles não têm conteúdo. São pessoas de outras áreas que estão discutindo e aí falta a visão urbanística da coisa. Falta arquiteto, falta geógrafo, falta sociólogo, falta tudo para a gente fazer uma discussão importante sobre as zonas especiais. A Érica teve com a gente em uma das reuniões lá do plano de cultura e tem uma lacuna muito grande sobre esse assunto no nosso plano diretor e no próprio plano de cultura. Isso reflete nas zonas, no território, porque tem atividade que já está consagrada em Campinas, que são as atividades gastronômicas, culturais, os usos tradicionais de alguns espaços, né? E aí, isso não tem nenhuma fala sobre isso no nosso plano diretor, que fala sobre artista de rua. Então, é uma discussão muito rica que tem que ser feita, ela tem que ser inaugurada, mas esse conselho, ele não tem certo na cabeça dele aonde que ele legisla. E ele, por ser Conselho de Cultura, ele tem algumas falas que dizem respeito ao CONDEPAC. Mas eles não conseguem entender também essa divisão que o próprio secretário diz. Olha, cada conselho tem a sua competência. Então, como tem hora que as discussões se misturam, a conferência vai ser dia 20, 21 e 22 no CEPROCAMP. O assunto que está sendo discutido agora vai ser as zonas especiais, e amanhã a gente vai falar no CONDEPAC sobre a mudança de zoneamento no centro.
Então, que também é uma área de patrimônio e também tem muita área tombada no centro. E também tem essa discussão. Então, gente, a gente está precisando que as pessoas que têm o urbanismo na cabeça, que entendem de uso e ocupação, que entendem de patrimônio, estejam conosco nessa discussão. Porque a fala da sociedade civil, ela é importantíssima para a percepção da cidade. E ali a gente vai ter uma discussão um pouco infantil, às vezes, pela falta de conhecimento das pessoas que estão falando sobre isso, e a falta de gente que saiba falar. Eu estou aqui insistindo com o Verde ir para essa conferência para ajudar nessa formatação desse texto, e é isso. Então, a gente tem que ficar em alerta com as discussões que estão acontecendo paralelamente em cada secretaria, mas que todas elas acabam indo para o assunto que é o planejamento, que é o plano diretor. Então, eu entendo que tem essa divisão, mas seria muito interessante a gente talvez ter no ambiente do Concidades pessoas da cultura, porque está faltando gente da cultura aqui para falar da parte da cultura, e também pessoas que venham aqui nos dizer sobre esse uso especial, sobre o que isso se desdobra dentro do uso e ocupação. Então, eu acho que a gente podia fazer, assim, um seminário, convidando o outro conselho e dividindo experiências para a gente conseguir fazer um uso mais racional dessas leis aí que a gente tem que propor. A gente tem 2 representantes da Secretaria de Cultura, tá? A Maria Jailza e o Foster. Eu vou falar com eles para eles estarem presentes. Eu acho que ele nunca Então, acho que o Foster não virá. E a Maria não trabalha mais no CONDEPAC, no CDPC, né? A Maria veio para o planejamento, não tá? A Maria veio para cá, não tá? A Maria está aqui agora, né? Não. Se não é daqui, ela está no DU, porque ela não trabalha mais lá no CDPC. Planejamento, não. A gente podia, assim... Anota pra gente conversar com a Alexandra para ela revisar os representantes. E também do conselho, porque lá tem conselho de cultura, então se o Concidades ainda admite os conselheiros de outros conselhos... Admite, a gente tem. Então, aí poderia, porque eles estão ávidos a virem. Conselho. E eu não é por falta de convite, mas eu acho que eu não sou a pessoa adequada para fazer esse convite, talvez. É um convite oficial. Só para atualizar vocês. CMDU, Conselho de Mobilidade Urbana, Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e Conselho então, Municipal Depois ela vai para assistência. Então é isso, a gente tem, porque Maria ela Jailza. entende muito Maria de Jailza. acessibilidade. Ela atende muito. Entende Ela muito vai de para o acessibilidade. setor de acessibilidade, que inclusive vai trabalhar comigo. Mas ela vai ficar até o final do mês. A cultura, depois ela vai vir para a gente. Quem está lá dentro, quem entende disso é o Toca, né? Ele é um arquiteto aposentado do CDPC e ele gostaria muito de vir, ele entende bastante. Ele tem uma noção de pertencimento muito grande, ele conhece muito a cidade, entende patrimônio. Seria interessante se ele compusesse. Então, o problema é que assim, a gente não tem hoje representatividade do Conselho do CONDEPAC. É o CMDU, que é o Gilberto e o Ronaldo, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que é o José Antônio, o Alex e o João Maria, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, que é a Marcela e a Cíntia, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é a Vera e o Carlos Alexandre. E o de cultura não tem. Não, então aí a gente E a pode gente mudar pode o estatuto. Não, tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar.